Então, gente, essa é a cidade de onde eu vim. Chama-se Senhora dos Remédios e fica no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. É uma cidade agrícola mesmo, ali só tem isso. Antigamente tinha uma fábrica de queijo, mas até a fábrica de queijo, com o tempo, o dono da fábrica se mudou para Alto Rio Doce e a fábrica fechou. Então, a base da nossa cidade, verdadeiramente, é a agricultura. Não tem, assim, grandes fazendeiros, porque antigamente os grandes coronéis de terra tinham muitos filhos e aquilo era dividido. O meu avô, por exemplo, o pai da minha mãe, ele era um coronel de terras. Tinha muita terra, mas ele tinha 13 filhos. Então, teve que dividir para todo mundo e assim sucessivamente. E assim, cada um ficou com um pedaço de terra. A nossa terra, ela antigamente, Senhora dos Remédios, chamava-se Angoritaba. Era um nome indígena, que significa descanso espiritual. Né? Então, depois passou a se chamar Senhora dos Remédios. Antes era Vila dos Remédios, para onde foi a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, naquela igrejinha ali no centro, naquela igreja, que era pequenininha. Depois, quando eu era criança, para mim, essa igreja ela tinha dimensões de uma catedral. Agora, ela é um pouquinho maior do que a capela do Divino Espírito Santo que eu frequento ali no estádio. Essa daqui são assim, os arredores. Aquela casa, ela tem a exata idade que eu tenho. Essa casa rosa de janelas de madeira. No ano de 62, ela foi ficando pronta à medida que a minha mãe, ela foi sendo construída à medida que a minha mãe ia me gerando. E aqui ao lado é o alto, viu, Cléo? É o alto onde eu tenho que ir para conseguir sinal de internet para falar com as pessoas. Essa é a famosa Pedra Menina, que existe no Palmital dos Carvalhos, onde mora a maioria dos meus parentes e antepassados, da família do meu pai. A família da minha mãe é de um local chamado Carrancas, um povo muito trabalhador e alegre. É a família Nogueira, é a família Siqueira. Então todo mundo se juntou no local chamado Carrancas. O nosso, esse onde está a minha casa, esse local se chama Couto, e é o Couto de cima. Virando esse alto aqui se chama Chico Sinhá, que foi onde o meu pai se casou com a mãe da minha irmã mais velha e infelizmente ela veio a falecer. Meu pai viúvo casou com a minha mãe. E aí tenho 8 irmãos, eu sou a 4ª irmã. Aqui, olha, é o meu pai e minha mãe. Isso aí foi no ano de 92. Lá, olha, tá vendo? Aquela égua branca, vocês não têm noção do quanto essa coitada aí trabalhou. Carregou a família, levava o milho para moer no moinho, porque nas nossas terras não havia água suficiente, então a água não dava para fazer moinho, não dava para fazer a usina, a dínamo. Então tudo era na base do querosene, gás, e era isso que iluminava a nossa casa. Nós costumamos dizer que nós praticamente vivemos uma Idade Média em pleno século XX. Tudo era rudimentar. Fogão de lenha, lamparina, lampião a querosene e depois lampião a gás. E somente no ano de 90 é que finalmente chegou a energia elétrica naquele local. A minha mãe e meu pai, a gente vivia basicamente da agricultura. Minha mãe fazia queijo. Minha mãe costurava para a família toda. Quando ela tinha que comprar roupa para a família, era assim, o mesmo tecido servia para as 2 meninas e para a camisa dos meninos. Tá? O pano preto, ou então assim, listadinho, ou caque, era a calça para o meu pai e calça dos meninos todos, e calça curta, porque não era short não, era calça curta. Quando tinha festa em Senhora dos Remédios, comprava-se um tecido mais bonito, que era a época da festa da padroeira. A festa da padroeira era uma espécie assim, de carnaval religioso. Tão lindo que era. Claudino sabe disso porque em São João do Rei é mais ou menos parecido. As ruas em volta da igreja eram todas feitas de tapete de serragem coloridas,
O pessoal rural juntava uma semente, que ela parece uma borboleta, a semente é no centro, mas ela tem uma membrana em volta. Uns chamam de pente de macaco, outros chamam de língua de vaca. Você abre e aquilo parece um confete. E aquilo era jogado quando passava a procissão religiosa da imagem de Nossa Senhora dos Remédios. A criançada toda fazendo primeira comunhão vestia de anjo, ou então as meninas vestiam assim, parecendo umas noivinhas, certo? E a cidade era uma religião só. À noite, tinha uma coisa que até hoje me encanta, que eu vou às lágrimas quando eu vejo. Tinha a festa de Congado. Vocês não têm noção da beleza que é aquilo. É muito lindo. Uma outra coisa que eu queria falar de vocês, olha só para vocês verem, olha a encosta que tem lá, olha aquilo verde. A nossa casa, ela fica num vale de mais ou menos 1,5 km² e o restante tudo é morro em volta da casa. É tudo pastagem. O que eu quero dizer para vocês é da beleza que foi viver nesse local. Eu não tenho do que me queixar. Apesar de todo o desconforto que nós tínhamos, nós éramos extremamente felizes. Esses morros aqui, olha, a gente pegava casca de coqueiro e descia aquilo ali como se fosse um surf. Eu não, eu sou medrosa, mas os meus irmãos sim. Outra coisa que a gente fazia, o plantio de café todo era assim, era uma terra ótima para plantar café, porque café plantado no vale não dá, porque pega geada e ele não cresce direito. Então o café tem que ser plantado no morro. Nós tínhamos mais ou menos em média de 2.000 mudas. Tínhamos bois, arava-se a terra, colhia-se arroz. O arroz do brejo é a coisa mais linda que existe, porque a terra é preta. Vocês não têm noção do que é preparar o brejo para se plantar arroz. E quando aquilo cresce, que bate o vento, vocês têm um mar aqui de água, nós tínhamos um mar de plantas. Quando o vento batia naquilo ali, que ia fazendo aquelas ondas assim, vocês não têm noção da emoção. E a gente curtia aquilo, porque era lindo demais. O capim-gordura, quando crescia, e ele começava a pendoar, que a gente chama de pendão, né, o florescimento, ele ficava de uma cor bordô. Aí bate o vento naquilo tudo de novo, era aquela beleza. E a gente apreciava aquilo tudo. Não tinha televisão, não tinha nada, mas aquilo tudo pra gente, a gente assistia a natureza de verdade. Uma outra coisa maravilhosa, nós não ficávamos totalmente no silêncio com o resto do mundo. Tínhamos um rádio Pioneer, 6 pilhas. Era um insulto, tinha que gastar 6 baterias grandonas. Olha, a gente viu a Copa de 70, minha mãe ouvia novelas no rádio, a gente assistiu a ida do homem à lua. A minha mãe, diante do rádio lá ouvindo, ela botava a mão no queixo, ela ficava, gente, mas que absurdo, isso é o fim do mundo. O homem viajou até a lua e a gente acompanhava tudo isso através do rádio. Meu pai todos os dias ouvia a Hora do Brasil. Sempre foi assim. Outra coisa que a gente fazia também, nós éramos, hoje nem tanto, mas nós éramos sempre muito praticantes da fé religiosa. Todos os dias de noite havia o café da noite, porque jantava-se às 5 horas da tarde, à noite tinha o café, depois do café rezava-se o terço, lia-se o Novo Testamento, todos os dias. E depois do Novo Testamento, que a gente lia, costumávamos ler literatura. Lemos muito Machado de Assis, Júlio Diniz, José Alencar, tem outros mais aí populares que a gente tinha essa hora de literatura na nossa família. Meu pai adorava. A minha mãe, ela sabia de cor um livro inteirinho, todo contado em versos. Era a coisa mais linda, ela recitava isso pra gente. Quando vinham os dias de invernada, ela ali, sabe, na cama dela, onde a gente se empoleirava e ficava ouvindo ela contar histórias. Mas foi muito lindo. Meu pai trabalhou aqui no Rio de Janeiro, porque nunca que a renda do agricultor ele é suficiente. Então, meu pai, durante muito tempo, trabalhou. E adivinha onde que meu pai ficava? Na rua Aristides Lobo. Hoje em dia, eu moro praticamente na esquina da Aristides Lobo. Você vê, né? Nunca programei isso na minha vida, mas as coisas acontecem. De vez em quando eu fico olhando para ele e fico pensando, será onde que o pai passou por aqui? É muito legal.
Mas, enfim, eu enfrentei escola rural, tive uma professora que foi minha madrinha de crisma, madrinha Lia. Depois a gente foi para a cidade, e lá na cidade foi que eu fiz 4ª série, 5ª série. E depois o tempo foi passando e eu acabei me casando, tá? Me casei, tive minha filha, ela não gosta que expõe fotos dela, então não posso colocar. Essa foto aqui é a foto do Francisco, eu e a Morgana, minha neta, que está pouco evidente, né? E aqueles ali são meus irmãos, ó. O primeiro bigodudo ali é o Davi, depois vem o Itamar, Letícia, a nossa Lelê, a Elisângela, o Ben, eu e a Elaine. Faltou a Vaninha nessa foto, porque nem sempre é possível reunir todos os irmãos. Davi mora em São Carlos, a Vânia mora em Montes Claros, Elaine em Belo Horizonte, eu aqui no Rio, Dorinha também. Então fica complicado. O José, meu irmão, já mora em Senhora dos Remédios, está casado em Senhora dos Remédios, então mora lá. Então é complicado juntar todo mundo, mas sempre que pode, olha para onde a gente vai, para a roça. É ali, ó, tem um pé de jabuticaba ali e a gente está ali. Outra coisa interessante, eu me casei, me separei em 88, em 92 eu conheci o Francisco. O Francisco, ele foi assim como é que eu vou te dizer? Toda mulher quer na vida encontrar assim, aquele parceiro de jornada que te segura, que te acolhe, que te protege. O Francisco foi tudo isso. Foi uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, em 2014, eu perdi o Francisco. Morreu de câncer. Mas nessa minha jornada toda, quando eu me separei, eu acabei vindo para o Rio. E aqui no Rio, eu trabalhei como comerciária. Ficava do lado de dentro do balcão. Passou-se os anos, eu fui representante. Gostava muito também. Ela, como se diz, vender para quem não quer comprar. E depois eu passei também a ter uma loja de material para eventos. Tudo feito em isopor. O nome da loja, Só Isopor, na Praça Tiradentes. Quando veio a ocasião do VLT, acabaram com a Rua da Constituição, aquilo tudo, enfim. A coisa acabou, eu acabei fechando a loja. Mas nesse ínter, em 2014, eu conheci Alberto Cumplido de Santana, que muitos aqui devem se lembrar dele. Né, Cleófas? Exato. Pois é. Cleófas também foi um presente que Deus me deu. Conheci ele em 2014, eu estava ficando viúva, ele enfrentou um câncer em 2012 e o Francisco também. Francisco não ficou bem, o Alberto conseguiu se curar do câncer dele. Então, ele chegou para mim e falou: Zélia, sozinho não dá. Cuida de mim que eu cuido de você. E assim eu fui, né, assim, me aproximando do Alberto e tudo. Um belo dia, quando eu olhei para esse senhor, que eu brincava que ele era minha cacatua, porque ele tinha esse cabelinho branco, muito fininho, que batia o vento assim, ficava tudo despenteado. Eu me apaixonei de verdade por esse homem. Ele é brilhante, inteligentíssimo, amigo do Claudino, amigo do Cleófas, enfim, amigo de todos aqui. Era uma pessoa fascinante. E o Alberto, quando ele faleceu, ele já tinha 61 anos, eu acho, de Rotary, sabe? Ele trabalhou muito pelo Rotary, fez muita coisa. E eu entrei pelo Rotary, a Cleonice foi minha madrinha, tinha uma outra também que infelizmente saiu. Quando o Alberto faleceu, eu falei assim, o Rotary para mim perdeu sentido, porque era o Rotary do Alberto, eram os amigos do Alberto. Um dia, a Nina Benchimol, irmã do nosso saudoso Isaac Benchimol, mandou para mim uma mensagem assim: Zélia, não nos abandone. E eu doida para ir embora para Nina, sair do Rio. O Rio para mim tinha perdido o sentido. E aquela frase da Nina não saía da minha cabeça. E por conta de todos vocês, eu fiquei. Porque eu gosto de cada um de vocês, de verdade. Isso não é brincadeira. Quando eu abraço cada um de vocês, é como se eu estivesse abraçando os meus irmãos. E meus irmãos estão na tela. Eles sabem como eu sou afetuosa com eles. E aí começa a minha jornada rotária. Os
maluquinhos aqui resolveram me colocar de presidente, sabe? Falei, tá bom, vou aprender Rotary sendo presidente. Fiquei 2 anos presidente do Rotary Clube Copacabana, como se diz, nadando no seco, né? Mas é assim, né? Aprendendo. Mas a coisa mais importante dessa história toda é que eu ficava no Rotary e eu ficava assim, eu preciso encontrar um sentido no Rotary, porque senão, daqui a pouco eu vou ser apenas mais uma que vai ficar fazendo uma coisinha ou outra. E foi aí, pessoal, que eu conheci uma coisa linda, que foi inclusive um pedido do Pedro. O Pedro estava viajando e ele falou assim, Zélia, tem uns médicos rotarianos que estão vindo aqui para o Rio de Janeiro, você não quer ir dar uma olhadinha lá não? Você que sempre trabalhou, esqueci de contar uma coisa para vocês, eu também sou massoterapeuta, e eu preciso falar dessa minha profissão, porque essa profissão, embora muita gente fale massagista, e é mesmo, tá? Todo mundo olha para a massoterapia como se fosse uma coisa assim, não é. A massoterapia, ela me trouxe um conhecimento da pessoa humana que vocês não têm noção. Eu conheci gente de todos os tipos. Gente muito rica, com muito dinheiro, com muitos problemas. Pessoas pobres que não tinham dinheiro, talvez, para custear uma massagem, sabe, um tratamento. E eu sempre trabalhei muito mais voltada para a saúde. E foi a profissão que mais me trouxe dinheiro, acreditem se quiser. Era aquela coisa do QI, né? Quem indica. Eu comecei com uma pessoa, fui passando para outra. Primeiro eu comecei trabalhando com mulheres grávidas, porque grávida precisa muito de drenagem no corpo. E eu comecei a trabalhar. Aí depois apareceu alguém com problema de coluna, a outra tinha tido um acidente vascular cerebral, não estava mal, mas estava precisando. E assim, eu fui cada vez mais adquirindo conhecimento através das leituras que eu fazia a respeito da massoterapia, porque você não estuda somente os movimentos, a circulação, como deve ser feito, você também estuda psicologia dentro do curso, porque você tem que saber como abordar uma pessoa. Porque a primeira vez que você pega uma pessoa para massagear, a pessoa se sente invadida, porque é o corpo dela, é a casa dela. Tá? Se você não tiver respeito, se você não souber como cuidar de uma pessoa, a abordagem vai ser péssima, ele nunca mais vai querer você perto. Quando você faz a segunda, terceira, quarta vez, você ganha a confiança da pessoa. Vocês não têm ideia de quantas coisas eu ouvi e quantas coisas eu pude ajudar. Coisa pouca, mas que fazia uma grande diferença na vida dessas pessoas. Porque às vezes as pessoas precisavam da opinião de uma pessoa que não estava envolvida, mas que conhecia intimamente os problemas dela. Então, foi uma fase muito importante da minha vida, minha fase de massoterapeuta. Até que eu deixei de ser massoterapeuta e me tornei rotariana, na profissão rotariana. E aí foi que eu conheci o pessoal da síndrome do pé torto, que é o Dr. Ricardo, a doutora Mônica, a doutora Tatiana, que foram os 3 médicos que vieram fazer um simpósio aqui no Rio de Janeiro, no Catete. Eu fui lá para ficar umas 2 horas, eu fiquei o dia inteiro, de tão maravilhoso que foi, tá? As crianças nascem com o pezinho virado assim para dentro. Nós já fizemos uma reunião anteriormente em que, olha para você ver a posição do pé que a criança nasce, tá? Então, depois que, quando a criança nasce assim, você, às vezes a criancinha recém-nascida, com no máximo 8 dias de nascida, ela tem que ser engessada as pernas. E vai trocando toda semana. A criança não deve tomar banho, porque senão molha o gesso alarga, e aí começa toda, sabe assim, demora mais no trabalho. Ao final de 8, 10 engessamento, vem a fase do cortezinho no tendão de Aquiles e vem a fase da órtese. A órtese é a parte mais importante que tem para poder consolidar, porque eles manipulam o tornozelo da criança e vai apertando o gessinho até fazer com que o gesso... Olha a doutora Mônica aqui, olha. Essa é a doutora Mônica, aquele é o doutor Ricardo, tem a Tatiana Gershman também, mas não tem. Esse menino aqui foi uma das crianças que, além do pé torto, ele tinha 10 centímetros a menos na perna. O Rotary Clube de Copacabana, doado por um de nossos associados, que não gostam que fale o nome,
Ele doou essa cadeirinha de rodas infantil, tá? Para criança. O doutor Ricardo, ele sempre me socorre na questão das órteses. Eu tenho, em média, assim, por alto, umas 150 crianças que estão cadastradas no nosso banco de órtese. Como é que é esse trabalho? A órtese, ela é emprestada para a mãe. Ela devolve a órtese e depois ela pega uma maior, porque a criança tem sempre salto de crescimento. Então, me devolve e depois pega uma maior. O que nós temos feito? Isso, inclusive, foi ideia da doutora Mônica. Ajuda dos pais, porque é importante. O pai, ele não precisa ajudar com muito, mas um pouco que ele ajuda vai fazer com que o nosso banco de órtese seja autossustentável. Então, a gente tem um fundo, que é o fundo PTC, e a gente vai botando todas as doações das mães, que elas trazem, umas trazem 50, outras 30, tem outras que doam R$100. Já teve uma mãe que doou, essa menina aqui que está do lado do doutor Ricardo, ela ficou tão comovida com a nossa história que ela doou R$500. Não sei se vocês se lembram disso. Então, é mais ou menos assim que a gente tem vivido. Tem o armário aí? Não tem, né? Eu tenho um armário que mostra as órteses. Olha só, essa moça aqui, ó, ela tem um casal de filhos PTC. Tá vendo? Essas outras aqui também. Vocês estão vendo esse menininho aqui? É o Theo. Sabe aquela criança que o médico está segurando? É ele. O pezinho dele está totalmente certinho agora. Tem um pai de uma criança que ele foi pé torto congênito também. E o filho também nasceu. Eu estava olhando e ele falou assim, eu passei pelo mesmo processo. A minha mãe lutou por mim, agora eu estou lutando pelo meu filho. Então, essa é a beleza. O que eu posso dizer a respeito desse projeto maravilhoso? Eu tenho sempre que falar nos meus doutores, porque sem eles eu não ia conseguir um projeto desse. O doutor Ricardo, ele conseguiu $120 mil para esse projeto inicial. E a Mercedes-Benz doou $10 mil também para esse projeto. Foram muitas órteses, sabe? Tem um texto todinho aqui que eu leria para vocês, mas eu acho que vai demorar demais, eu não sei como é que está a hora. Sabe? Tem a doutora Marília Correia, que ela é do Hospital Jesus e ela coordena toda a parte de ortopedia, principalmente do pé torto. A doutora Marília, a doutora Tatiana, o doutor Humberto, tem o doutor Regis, que é de lá de Nova Iguaçu, tem o doutor Gilberto, que é do hospital lá de Vila Valqueire. Eu tenho crianças que estão em Friburgo, Três Rios, em Cantagalo. Tudo que eu posso fazer para atender essas crianças eu faço. Às vezes a mãe não tem dinheiro para poder ir até lá em casa para pegar. Às vezes ela vem no carro da prefeitura, vai até o Hospital Jesus, que é em Vila Isabel, e aí o que eu faço? Eu pego um motoboy e mando levar a órtese até ela. Antes eu ia, mas a própria doutora Maria falou para mim, Zélia, não vem não, porque senão esse povo vai todo querer receber aqui no hospital. E isso aqui vai tumultuar a sua vida e vai tumultuar o hospital. Então, foi um dos jeitos que eu encontrei de ajudar quem não pode ir até lá. As crianças, gente, assim, são a coisa mais linda do mundo, sabe? Porque elas vão crescendo e eles, como eles não conhecem outra realidade sem aquelas órteses ali, eles aceitam bem a órtese. Quando a criança não é tratada no início, é mais sofrido. Tem um menininho que ele ficou muito tempo sem tratamento, porque a mãe era lá de Pernambuco, do sertão, e ela veio para o Rio de Janeiro para poder operar o filhinho dela. Infelizmente, ela teve que voltar para Pernambuco. Não sei mais como ajudá-la. E é por isso que eu tenho muita vontade de abrir um banco de órteses, talvez em Fortaleza, talvez em Pernambuco. Sabe, o doutor Ricardo, o que eu contar com ele, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Então, é muito importante quando vocês veem, por exemplo, as doações que a gente faz pelo Rotary. Tem muita gente que pensa, né? Mas, nossa, você paga para poder coisa, mas não é não, gente. O que a gente vê aqui de beleza
Sabe? Vocês não têm noção, porque é muito importante a gente ajudar quem precisa de ajuda. E todas elas precisam muito de ajuda. E cada história, durante o meu tempo de massoterapeuta, em que eu fiquei, como se diz, aprendendo a ouvir pessoas, a entender problemas, eu estou trazendo isso também para as mães. Tem mães ali de 18 anos de idade que tem namorado, engravida do namorado. Quando o namorado vê que a criança tem pé torto, eles vão embora e a menina fica sozinha. Sabe? É muito difícil. Não é fácil. A vida é muito dura, principalmente para quem não tem nada. Sabe? Então, todas as vezes que vocês pensarem assim, eu gostaria de ajudar alguém, não sei quem, pensa no Rotary. Pensa na possibilidade de apoiar, por exemplo, esse projeto, que eu acho que tem sido assim, um projeto do qual eu me orgulho muito, e eu sempre falo nos meus queridos doutores que botou isso na minha frente e deu um real sentido à minha vida. Sabe, sabe assim, porque criança sem tratamento, ela vai virar um cidadão inútil no futuro. Sabe? Uma pessoa com a autoestima atacada por um defeito que é tão visível. Sabe? E eu queria muito agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer a minha família que está na tela, quem aguentou ficar até aqui. Tá? E a minha vida é isso aqui, gente. Muito obrigada. Obrigada por me ouvir. Parabéns, Zélia. E é muito gratificante, não, quando nós podemos fazer no Rotary. Esse é apenas um dos projetos, né, que foi encapado aqui pelo nosso clube. Né, mas eu creio que todos vocês se sentiram gratificados pela história da Zélia, né, pela história de vida, história do projeto, que ela se encantou, né? E se vocês tiverem perguntas, nós já temos uns minutos, tá? Queira fazer a Zélia, creio que a Zélia vai ter máximo prazer em responder. A Cida acabou de me fazer uma pergunta agora, a Cida do Barra, e ela falou assim, por que esse projeto não é mais divulgado? E você tem razão, tem que ser divulgado mesmo, porque é um trabalho muito importante. Eu tenho vontade, inclusive, de abrir outros bancos de órfãos. Se eu tivesse mais doações, sabe, de repente eu poderia abrir um banco de órfãos em Nova Iguaçu, sabe? Porque, por exemplo, eu já estive conversando com a Patrícia, e a Patrícia, ela tem uma pessoa para ficar com as órfãs, mas, gente, a demanda é grande. Se eu mostrar para vocês a foto do meu armário lá, já está novamente vazio, e o doutor Ricardo, há pouco tempo atrás, ele me mandou uma remessa de órtese. Nós compramos 15, né, Cléo? Com dinheiro da doação dos pais. Pensa vocês numa coisa, sabe quanto é que custa 15 órteses? Quanto deu, Cléo? 420 cada um. Agora que deve ter encarecido mais. Agora ela deve estar... Acho que nós compramos. Então, já deve... Ele falou que encareceu, o rapaz lá de Goiás. Vem de Goiás pra gente. Sabe, o Diogo, ele manda pra gente as órteses, são muito bem feitas. Teria que ter um reajuste, porque tudo fica caro, né? E elas têm que ser de couro, tem que ser um material bom, sabe? Porque a criança cresce. E aí outra coisa, a órtese quebra e tem que mandar consertar. Às vezes quebra o parafuso. Eu estou morrendo de medo dele ir embora. Esse anjo da guarda está doido para bater asa. Aquele outro no lugar dele, eu acho que vai se tomara que ele se comprometa com isso e faça tão bem feito quanto o outro, né? O seu Luiz, ele é maravilhoso, conserta muito bem. Mas então é isso, sabe, gente? Eu acho que a coisa mais importante que tem é a gente divulgar mesmo esse nosso projeto que é feito junto com o Dr. Ricardo, com a doutora Mônica, que começou lá em São Paulo, em São Carlos, na cidadezinha lá, tem uma cidade, municípiozinho de Baté, foi onde ele começou, sabe, com as órteses, e é um programa belíssimo. E eu fico muito orgulhosa, sabe, dele poder contar comigo e ser esse braço, né, forte do projeto dele aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
Zélia, né? Sempre temos o jeton, né? Quem fala aqui, né? Como dizem na Câmara dos Deputados, nosso jeton esse